vocês, né? Pelas conquistas que estão tendo nas suas vidas. Evidentemente, essas conquistas aí vão projetar a vida de vocês para uma vida inteira, né? Onde vai dar uma base para que vocês possam construir as suas vidas aí da melhor forma possível. E evidentemente que esperamos nós que vocês façam um bom aproveitamento, né, desse aprendizado todo, que não só pensem na questão financeira, mas também na construção de uma sociedade melhor. Mas quando a gente acompanha essa exposição que vocês fizeram, né, nós como agentes públicos que temos o conhecimento, que entramos como agente político, não é porque temos conhecimento técnico. Aliás, a gente entra, quando se entra como um agente político, a primeira coisa que ele precisa ter é a humildade que ele tem que aprender e aprender muito, né? Porque quando se trata da coisa pública, a diversidade e a complexidade era muito grande e nós não dominamos todos os conhecimentos. Na grande maioria das coisas, a gente é um aprendiz, né? A gente é um discípulo. A minha profissão é radialista, então entendo muito de rádio. Quando me formei, através do voto popular, um vereador, eu tive que aprender, tive que entrar lá, alimentando esse sentimento, o sentimento de humildade que eu tinha que aprender, né? Então é isso que tem feito com que a gente possa ir galgando, com o passar do tempo, um desempenho bom na função de vereador, porque nos posicionamos dessa forma, como um discípulo. Então, quando a gente vê essa exposição, que ela realmente é muito bacana, né, muito bacana, mas existe toda uma situação que a gente tem que ser observada, é a questão orçamentária. Primeiro, o orçamento, porque a gente na política, a gente não faz apenas aquilo que a gente gostaria de fazer, a gente faz aquilo que o dinheiro permite e a lei nos autoriza. E essa situação aí é uma situação que é de invasão, uma situação de invasão, aí já impacta na questão jurídica também. Então, o poder público, mesmo que queira favorecer as pessoas, também tem as privações jurídicas que impedem que o poder público possa fazer as melhorias para não alimentar a invasão. Porque a invasão, ela não dá a sua contrapartida, que é o imposto, o IPTU, mas, no entanto, ela gera os gastos, que é a educação, que é a saúde. E, então, o poder público, né, através da área judicial, cobra muito do executivo e legislativo para que tenha o máximo de cuidado nesse sentido. Porque quando é feito aí não é um condomínio, então tem toda uma legislação, né, que precisa ser o loteamento, né? É toda uma legislação que precisa ser observada e precisa ser cumprida sob pena de ter que responder sobre aquilo caso não haja esse cumprimento. Então a invasão, ela não tem esse respeito a alguma legislação, simplesmente ela surge e acontece. E na maioria das vezes aqui no litoral, essas pessoas que vêm para essas áreas, elas nem daqui são. Elas vêm, começa tudo com o grileiro, né, tomando posse e negociando com o seguinte, daí aquele seguinte já negocia com o outro, né? Então é uma dificuldade muito grande, porque para todo gestor público, interessante para ele que, já que se formou essa comunidade, que ela seja regularizada, porque ela passará da sua contrapartida. Nem o gestor público tem o interesse de não regularizar e fazer o melhor para essas pessoas, como lá no posto 6, não tem essa contrapartida. Nós temos ali no bairro Jardim Beira-Mar uma situação de infraestrutura que é um caos, que o serviço público ainda nesse sentido não conseguiu chegar lá. Quem conhece bem Capão da Canoa sabe que alguns anos atrás, né, a situação lá era caótica em quase todos os bairros. De uns anos para cá, quando houve a atualização da planta genérica, né,
que fez com que o município pudesse ter uma arrecadação melhor, houve uma melhora sensível, né? E melhorou muito nesse sentido em termos de infraestrutura, pavimentação asfáltica, PAVS, enfim, né? Só que essa melhoria, ela está acontecendo gradativamente conforme os recursos do poder público, mas não chegou ainda no Jardim Beira-Mar. As ruas do bairro Jardim Beira-Mar são um caos e lá todos são contribuintes do governo, eles pagam o seu IPTU, mas ainda a infraestrutura não conseguiu chegar no Jardim Beira-Mar. Então, eu vejo ali o planejamento, vocês como futuros profissionais nessa área, os parabenizo por isso, né? E tudo para acontecer na vida, primeiro a gente tem que sonhar, né? E sonhando, a gente corre atrás desse sonho para tornar ele uma realidade. Então, eu quero parabenizá-los, né, pelo excelente trabalho que vocês fizeram, mas infelizmente dentro de uma realidade que a gente acompanha e dizer isso que foi apresentado, né, o poder público em Capão da Canoa não tem como colocar isso em prática no momento, né, por toda uma situação que envolve aí, inclusive, repito, a jurídica, Ministério Público, porque a justiça ela está tentando, né, ter um controle sobre o executivo, para que o executivo tenha uma fiscalização maior, né, nessa questão da invasão, né? É muito cobrado o executivo, exatamente para não gerar essas situações todas, né? Então essa era a minha fala, não desmerecendo o trabalho de vocês, né, mas dizendo que gostaríamos muito de podermos ter as condições, tanto financeiras, né, como as legais, para podermos botar em prática esse excelente trabalho que vocês nos apresentaram. Seja só um tempo ali. Tem coisa que foi passada ali na vocês, que eu acho que dessas fotos deve ser de uns 6 meses atrás. Não sei qual é a data. Hoje foi muitas coisas a beneficiar a comunidade ali, em ruas, os valões, tem muitas coisas ali. Se vocês fossem hoje lá ou amanhã, estaria bem diferente. Daria um dia para vocês verificar. Foi muitas melhorias já, né, se fossem vocês ali. Como o Sérgio está falando, né, tem coisas que nós não podemos, em termos de leis, não podemos chegar a melhorias melhores lá como precisa lá. Hoje nós temos comércio, nós temos bastante comércio lá, supermercados, que foi para lá, se alguém conhece lá, a ferragem, tem bastante ali. Mas isso deve ter sido há 6 meses atrás, eu estava olhando, ruas que eu estou acompanhando essa subida. Foi há 3 meses atrás. Quantos meses? Há 3 meses. 3 Foi meses. 10 de abril. Quando? 10 de abril. Exato, pode ser. Então nós assumimos a secretaria ali, eu e o Eduardo Sarmento, há uns 2 meses atrás, né? Deu uma modificação do subprefeito, hoje é o subprefeito de Capão Novo. Dia 1º de maio. Então nós temos aí, temos lá, com certeza estamos melhorando e vendo melhor para a comunidade lá. Tá, pessoal, muito obrigado aí, que todos tenham sucesso aí. Eu também vou falar alguma coisa, já que... É o presidente da associação. Eu já estou lá há 10 anos, né? Aquilo lá era bem pior, né, as coisas, né? E quando vocês também chegaram lá, cada pessoa que vem contribuir lá é um ponto sempre a mais, né? Porque a dificuldade cada vez é maior, né? E às vezes vai ficando as coisas. Agora está melhorando. Não existia ruas, né? Não tinha nem rua, né? Então a gente faz uma batalha. Fizemos essa associação aí, estamos batalhando, né? Só que às vezes também o próprio pessoal que mora ali, ele não se interessa muito, às vezes, sabe? Ele não se ajuda, entende? Então às vezes sozinho tu não consegue mover o moinho, né? Então precisa bastante gente para batalhar as coisas, para a gente cobrar aí do pessoal, né? Da prefeitura, os vereadores, as coisas, né? Eu até digo, o seu nome esqueci agora? Leonardo, até digo assim, a prefeitura, para ela, repito isso, essas situações aí de ocupação irregular, é interessante que quanto antes isso seja regularizado. Nós nos penalizamos quando nós vemos, porque não é só lá no Poço 6, nós temos também o Vale Verde, quando a gente vê aquelas pessoas naquela situação caótica, mas eles ocuparam uma área não respeitando um plano diretor, não, ali tem código de postura, ali tem toda uma norma, tem todo o regramento, o que dificulta depois para o poder público fazer o atendimento, atender aquelas pessoas ali,
em detrimento dessa cobrança que existe da justiça. Né? Aí o prefeito, nós vereadores ficamos de mãos amarradas, sem poder, comovidos com a situação daquelas pessoas. Como é que a gente não vai se comover quando a gente vê aquelas pessoas passando por dificuldades imensas? O problema é que nós ficamos de mãos atadas, sem nada a poder fazer, porque a justiça nos proíbe disso, porque trata-se de ocupação irregular. Então tem toda essa questão que precisa ser observada, né? E a gente, evidentemente, sabe de todas as falhas do poder público, e a gente trabalha, a gente que procura fazer a política de forma saudável, né? De que com o passar do tempo o poder público possa olhar melhor para a nossa sociedade, né, para que não haja a necessidade de as pessoas terem que ficar à mercê, às vezes, do grileiro, porque as ocupações, geralmente, elas acontecem dessa forma. Primeiro, é alguém que vai tirar vantagem, né, que vai ali ocupar aquilo ali para vender para o outro depois. Porque anos atrás não podia nem entrar a máquina lá. Se a máquina entrasse lá dentro da área, né, como é uma área particular, que os caras estão vendendo os terrenos, né, vende um terreno lá por 30 mil, como é que vai dar infraestrutura nenhuma? E o prefeito perde o mandato se ele E daí, se botar a máquina lá dentro, frente, né? Não pode. E outra coisa, quando começou o Capão Novo, não podia nem entrar. Posto 5 e 6, não era a prefeitura, era uma empresa que comandava, era o Grupo Capão Novo. Aí, Manuel pode entrar no estado. Eu trabalhei há 15 anos na empresa. Só construíram o posto 4. Posto 5 ninguém podia entrar para fazer nada. Simplesmente não podia botar um caminhão de areia, nada. Aí depois, quando o Grupo Capão Novo parou, que a prefeitura entrou, que a gente começou a fazer alguma coisa. Já podia fazer casa de madeira, porque essa não podia, um chalezinho não podia fazer nada. Nem no posto 4, lembra? Sim. Já fazer. Então aí foi melhorando, a gente começou a trabalhar em cima do posto 4 e 5, mas você faz o quê? Tem casa boa lá uns 5, 6 anos? Não, tem mais. Não? Mas Eu vou ali no ponto 100 tem quase 7 anos. mas aí o dono que já era de antes. Sim. Foi uma massa falida que foi comprada pelo Grupo Capão Novo. Mas uma das boas que vai ter é a escola. É recurso próprio. Uma escola grande, ou 6. Então é isso, a gente quer fazer. Eu fico fazendo quando liberam alguma coisa para você 5, você 6, entendeu? Aí a gente sai para botar um morador, que as crianças caminham dentro d'água. Espere, vai uma terra para botar ali. A gente vai pedir, não pode, não por o prefeito, é pela lei. Tem outros, os adversários estão batendo foto, você está botando areia em algum terreno, invasão, entendeu? Então é assim, a gente não tenta. Eu faço. Eu entrei agora, fez 2 meses, faz 3 meses. Vai ter um site também lá. Mas a gente vai tentando mudar. De saúde lá. Eu já estou há anos ali batalhando, tentando melhorar, e é uma coisa de formiguinha, né? Que a gente consegue, cada ano que passa, a gente vai conseguindo, adquirindo alguma coisa. Mas não é fácil, sabe? A gente não está para conseguir batalhar. Mas a gente vai chegar lá. E esse trabalho aí que vocês estão fazendo é excelente, né? Se as coisas acontecessem do jeito que a gente pudesse ver as coisas acontecer mesmo, né? Eu quero fazer. A primeira coisa que precisa ali é regularização. Interesse. Através do uso campeão, isso é super demorado. Agora tem outro processo que parece que é mais célere, que é REURB, me parece que é o nome, que daí consegue regularizar as coisas com uma dinâmica mais rápida. Então a esperança nossa, né, como agentes políticos, é exatamente isso, que se regularize essas situações. Até porque o município pode ofertar aí, juridicamente, né, o serviço a essas pessoas, né, nesse sentido de infraestrutura, porque o serviço de educação, bem ou mal, tem acesso, a saúde tem acesso, os demais serviços têm acesso, não tem na infraestrutura, que é impedido. Né? O prefeito não pode, né? Daí ele estaria cometendo crime de responsabilidade fiscal, aliás, né? E poderia ter como sanção a perda do mandato. Né? Então existe essa situação, então a gente torce muito que se consiga regularizar essas situações, que o pessoal dessas áreas possa ter
as suas propriedades regularizadas e que também possam alcançar para o poder público a sua contrapartida, né? Que seria o IPTU, para que esse retorne em benefício das pessoas.